Oi, 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 pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa quarta aula aí do treinamento para a prova discursiva do MEC. Hoje a gente vai dar continuidade àquele tópico da aula passada. Estávamos falando de esses novos formatos aí da Banca Sebrasp. E se o tema da redação apresentar uma pergunta, como que eu devo fazer? Observe que antes de a gente começar a nossa aula, estão me ouvindo direitinho? Quem está ao vivo aqui comigo? Quem está ao vivo? O material já está na área do curso, material desta aula, que são os slides que eu vou utilizar. As anotações eu coloco assim que a aula acabar. E também um outro aviso que eu queria dar, me esqueci qual que era. O outro aviso é de que na semana que vem a nossa aula de quinta vai ser na terça, tá? Na terça-feira, às 14 horas, porque eu vou fazer uma viagem, como eu avisei, e nós teremos a nossa aula de quinta na terça, para vocês não ficarem sem a nossa aula. Combinado? Então, esse primeiro aviso para vocês, e lembrando que quando vocês forem enviar a redação, se vocês têm direito à correção, lembre-se de que a gente não recebe, que o nosso prazo de devolução é de 7 dias. Então, não deixe para enviar a sua redação em cima da hora, porque senão você vai receber só depois da prova. Se você deixar para enviar na semana da prova, não dá. Eu acredito que este candidato nem é um candidato, né, gente? Deixar para enviar a redação em cima da hora, tá? Então tem que se preparar com antecedência, tá? Na semana que vem, nós teremos aí última aula do treinamento do MEC. Última aula, até porque hoje seria a última que eu falei que nós teremos 4 encontros, então já vou iniciar mais um encontro para vocês na semana que vem. O que eu vou fazer na nossa última aula? Vou fazer os esqueletos para vocês de redação, tá? Então é isso, vamos para a aulinha de hoje. No final deste material, há 2 redações prontas para vocês lerem, que uma redação sobre o novo ensino médio e uma redação sobre o tema da misoginia, tá? Que é o tema que eu vou mostrar aqui hoje. Vamos lá, espero que vocês tenham assistido as aulas que eu indiquei na aula 1, no encontro 1 do treinamento. Me falem aqui se vocês estão cumprindo as tarefas que eu pedi para resolver. Para vocês assistirem a aula, para vocês conhecerem a planilha do SESP, Sebrasp, para vocês conhecerem como são os temas e pedir para vocês assistirem uma aula que falava do passo a passo da redação, inclusive foi explicando sobre as redações da Banca Sebrasp. Então, espero que vocês tenham feito essa tarefinha para vocês melhorarem aí a escrita. Além disso, toda semana eu deixo aqui para vocês os temas de redação. Então, para esta semana, eu vou deixar aqui um tema sobre mobilidade urbana. Então, é importante falar definição e apresente um exemplo concreto. Banca Sebrae está com essa mania agora de sempre pedir aqui um exemplo concreto. Então, vocês precisam cumprir essas informações. E sempre que vocês forem enviar a redação, tem de mandar o tema da redação junto, tá? Cite o objetivo da Política Nacional de Mobilidade Urbana e o resultado pretendido. E o último aqui, vocês vão analisar, cite os principais desafios da mobilidade urbana no Brasil. Então, são temas relacionados aqui à nossa atualidade. Próximo, tema 2, o novo ensino médio, que eu acho que até coloquei isso aqui já. Cite o objetivo desse modelo e cite pelo menos 2 mudanças, consequências desse novo modelo e cite os principais desafios da qualidade, para a qualidade da escola pública no Brasil. Então, pode ser esse tema relacionado à escola pública. E quero que vocês pesquisem os seguintes temas. Olha, se o tema da redação estiver nos slides que eu estou colocando e você não tiver estudado, é porque você realmente está estudando por estudar, porque eu estou deixando toda a aula aqui os temas, vocês precisam ler. Você não pode chegar à prova e fazer aquilo que a maioria faz, porque a maioria não passa. Então, na primeira aula, eu ensinei como vocês devem ler. Na segunda aula, eu deixei temas. Na terceira aula, eu deixei temas. Hoje, eu estou deixando temas. Na próxima aula, eu vou deixar temas. Então, temas, se vocês conseguem ter ali a visão do assunto, da teoria, se vocês fizerem os planners do jeito que eu ensinei, vocês vão ter fundamentação para o tema que aparecer na prova, seja ele qual for, tá? Então, pesquisem os temas. O uso do celular e as relações sociais,
as desigualdades sociais, principalmente relacionadas à questão da pobreza, liberdade de discurso de ódio, educação digital, saúde mental de professores, impactos na profissão, soluções democráticas na sociedade, que é um ponto e vírgula, e resumo dos principais conflitos internacionais. Então, você precisa resumir esses aspectos para vocês estudarem, além de todos os temas. Se você realmente tem interesse em passar, eu aconselho que você faça todas essas informações. Que você pode mandar 3 correções se você comprou o curso e ainda não enviou nenhum, e seu curso ainda está válido. Você tem direito a enviar 3, certo? Tá, enviei aí as 3 correções. Além dessas 3 correções, se eu fosse você, eu iria fazer todos os temas. Você tem que fazer todos os temas, porque isso vai facilitar aí o seu aprendizado. Tudo bem? Então, vamos lá? E se o tema da redação possuir a pergunta e solicitar um posicionamento, o que fazer? Uma dica que eu quero colocar para vocês é que lá na hora da prova, você precisa cumprir tudo que está no padrão, tudo que a banca pedir. Por exemplo, né, a banca Sebrasp usou este tema aqui, que até por isso que eu pedi para vocês, eu já redi essa redação lá na aula do passo a passo para a banca Sebrasp, e eu pedi para vocês, na aula 1, uma das aulas, redigir essa redação aqui todinha, tá? Então, olha aqui, isso aqui foi a prova do CNMP, foi uma das mais atuais aqui, e esta aula, esse tema, ele fala o seguinte: tendo como referência o texto acima, redija um texto sobre o seguinte tema, né, que ele coloca. A misoginia deve ser criminalizada no Brasil? E aí existe aqui uma pergunta. Então, a primeira informação que você tem de fazer na sua redação, a primeira informação é que você saiba que você tem de responder essa pergunta. Eu vou mostrar aqui uma redação de um aluno que ele tirou 0 nessa parte aqui. Ele não passou no concurso, porque a redação tirou de lá. E eu fiz o recurso para ele, mas eu fiz consciente. E ele quis tentar. Eu falei, ó, não tem como a banca te dar nota. Não há posicionamento na sua redação. Mas se você quer tentar, eu vou fazer o recurso para você. Mas antes disso, eu falei claramente para ele, eu não vejo possibilidade de recurso porque você não cumpriu com as informações. Mas eu quero tentar o recurso assim mesmo. Tá, se você quer tentar o recurso, aí já é outra história. Não custa nada tentar, né, gente? Porque eu não gosto de tirar o sonho. Vai que eu falo que não dá e o menino deixa de fazer, né? Então, é interessante tentar. Então, se houver uma pergunta, você precisa entender que se você não responder, você vai perder 1,5. 1,5. Então, vale nota. A banca falou o seguinte, posicione-se. E ainda, ela coloca aqui para você uma pergunta e ainda fala posicione-se nitidamente. Por que você não responde, professor? Ah, porque na hora da prova, na verdade é porque os alunos decoram aqueles esqueletos e acham que eles têm de fazer só o que está no esqueleto. Não é bem assim. Na banca Sebrasp, vocês precisam cumprir com as informações, tá? Então, vejam, sua primeira ação. Então, vamos fazer o quadrinho aqui. Não tem que fazer aquele quadrinho? Como eu não deixei uma folha em branco aqui, eu já fiz essa redação aqui no curso, tá? Na aula 1 de que você tem de assistir. Por isso que eu quero que vocês assistam as aulas que já foram ministradas. Então, aqui nós temos, ó, responder a pergunta sim ou não. Sim ou não. E aí você tem que fundamentar. Fundamentar. Você pode fundamentar aqui. Depois, você vai falar manifestações. Manifestações está no plural. Então, no mínimo, tem de haver 2 de misoginia na sociedade brasileira. Se você não colocar 2, você não vai ganhar nota máxima. Então, já sei. Possíveis consequências. Isso aqui está no plural. Consequências. E esse último tópico aqui não é um tópico, consequência 1, consequência 2. Não é um tópico que é uma ideia de intervenção. Então, aqui, obrigatoriamente, ainda tem de haver mais uma ideia, que é a conclusão da redação. Então, essa redação, ela tem 2 tópicos. E aí você analisa que o último tópico não é uma ideia de solução. Então, você vai fazer uma conclusão nessa redação. Estruturalmente, ela seria assim. Lá na introdução, tem de haver uma introdução. Aqui você vai responder as manifestações. Aqui você vai falar as consequências. E aqui você vai fazer uma conclusão. E aí o corretor vai receber a sua redação e vai conferir. Nesta introdução, ele quer que você apresente o tema,
mais resposta à questão. E precisa entender que todo parágrafo você tem que fazer conexão com essa resposta. Todo parágrafo você tem que fazer conexão com essa resposta. Lá na conclusão, você tem de retomar essa resposta. Então, prestem bem atenção. A redação inteira tem de estar de acordo com essa resposta. E aí você observa aqui como a banca corrigiu essa redação. Quesito 1. Não se posicionou em relação à pergunta. 0. Posicionou-se de modo objetivo em relação à pergunta. Então, você está no critério 1 e quem entra no critério 1 tira a nota 1,5. Então, nós temos aqui só 2 critérios. Ou você responde ou você não responde. Critério 2, que é aqui as manifestações. Aí não abordou. Aí você entra no critério 0 e, consequentemente, você tira 0. Apenas afirmou que existe misoginia sem mencionar nenhuma manifestação. Então, aqui a banca ainda vai considerar que você falou alguma coisa. Então, vamos imaginar esse tópico aqui tem valor de 12 pontos. Vamos imaginar que quem esteja nesse critério ganhe 3,33. Mencionou apenas uma manifestação, apenas uma, sem explicar a atitude. Então, vamos imaginar que tire 6,66, porque vale 12, né? Mencionou mais de uma manifestação sem explicar ou explicando de modo confuso, como os atos ou atitudes mencionadas revelam ódio e aversão. Ou mencionou apenas uma manifestação de misoginia, explicando como o ato se aplica. Então, quer dizer, ou você respondeu 2 e não aplicou, como isso acontece, ou você usou uma e aplicou. Então, aqui, vamos imaginar que o candidato tire, vamos colocar aqui 9,67. Estou dando um exemplo. E o candidato que vai tirar a nota máxima, valendo 12 pontos, mencionou mais de uma, por isso que eu falo, sempre que a palavra estiver no plural, tente sempre colocar mais de uma. E explicou de modo coerente em relação à versão. Então, esse aqui tira a nota máxima, vale 12, tira 12. Tá? Já vou mostrar uma redação que, na verdade, ela foi até bem avaliada aqui, mas eu ainda tiraria nota, eu zeraria esse critério. 2.2. Não abordou, apenas reiterou que a misoginia passará a ser crime sem especificar as consequências. Então, aqui, vale 15, vamos imaginar que a pessoa tire 7. Apresentou consequências da criminalização de maneira confusa, sem articular. Vamos imaginar que a pessoa tire 10. Apresentou consequências de criminalização de modo coerente. Então, aqui a pessoa tira 15. É a nota máxima. O critério valia 15. E aí vocês podem... Deixa eu ver se era isso mesmo, 15. Então, o maior critério era esse aqui, ó, a maior nota. E você precisa chegar a este padrão, tá? Já vou explicar como você tem de fazer. Aqui foi a redação de um candidato, valia 30 pontos. Esse candidato tirou 16. O mínimo para passar era 18. Lógico, está reprovado. E aí eu acho que uma pessoa dessa aprende, né? Que não pode negligenciar a redação, não pode escrever de qualquer... Como que a pessoa chega a um nível desse, passar numa prova sem IMP e reprovar na discursiva? Não dou conta. Valia 30 pontos. Eu não entendo os alunos, não entendo os alunos mesmo. Estudar a objetiva e se esquecer da discursiva. Aí eu não entendo essa cabeça aí, essa analogia que os alunos fazem. E aqui, a pessoa tirar 16, faltaram aqui 2 pontos para nota mínima. Então, está reprovado. Olha, perder nota nesse critério que quase ninguém perde, é ser muito incrível mesmo na redação. Então, perdeu nota aqui. Não pode, gente. Você tem que ter uma letra legível, você tem de respeitar as margens, você tem de ter um texto bem organizado. Então, perder nota aqui, ó, quase ninguém perde nota aqui, quase ninguém que passa, né? Então, você tem de analisar que candidato despreparado acaba perdendo nota aqui. Não pode ser despreparado desse jeito. Se você vai fazer concurso que tem discursiva, se você não se prepara para discursiva, é melhor não estudar. Porque a maioria que fala assim, mas eu sei redigir redação, é a galera que realmente deixa por último e reprova. Eu fico com pena. Sim, porque eu sou humana e acabo tendo compaixão com essas pessoas, mas dá vontade de bater na bundinha deles, né? Então, vamos lá. Posicionamento sobre o tema. Tirou 0. Vocês estão vendo aqui 0.
Gente, por quê? Por quê? Porque não respondeu, ué. Então, vamos lá. Manifestações de misoginia. Valia 12 pontos, ele tirou 9. Na minha visão, nem 9 ele tiraria. Mas eu já vou mostrar a redação dele. Possíveis consequências da criminalização. Valia 15, esse candidato tirou 10. Na minha visão, ele não tiraria nem 5. A minha nota para ele seria bem menor, mas a banca Sebrasp ainda foi boazinha. Ele ainda teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 erros de português. Que vão, olha, ele tirou 19,75. Só com essa nota aqui, ele passaria. O problema é que dessa nota sai o NE, menos o número de erros aqui. E isso impactou em 16 pontos. Então, o candidato despreparado, porque eu não concebo uma pessoa passar na prova objetiva para um cargo tão bom que é especialista em direito e ser reprovado na discursiva. Tá? Ainda mais da área jurídica, a galera escreve. Vamos lá, esta foi a redação. Aí, eu vou ler com vocês. Ao se falar sobre a criminalização da misoginia no Brasil, é necessário observar como ela se manifesta em nossa sociedade, nossa pessoalidade, em vez de nossa, é falar a sociedade, na sociedade, bem como serão, tô vendo aqui, falta de paralelismo, ó, falta de paralelismo, bem como serão as consequências da aprovação de uma lei criminalizando tal ato, gerúndio, tudo errado aqui, ó, trecho aqui ruim, então falta de paralelismo que gerou aqui, falta de clareza, então não tá legal não. Em primeira coisa, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter apresentado aqui o tema da redação, que ele fez isso, ó. Ao se falar sobre a criminalização da misoginia no Brasil, é necessário observar como ela se manifesta na sociedade. Ponto. Ele deveria ter colocado um ponto aqui, e agora ele deveria ter falado assim. Por isso, é importante que haja criminalização dessa atitude, uma vez que isso fere princípios resguardados pela Carta Magna, como da dignidade da pessoa humana. Ponto. Ou, criminalizar esse ato não é tarefa que irá resolver esse tipo de crime na sociedade brasileira, uma vez que leis como a do racismo, por exemplo, que são leis já resguardadas pela Carta Magna, não têm eficácia, mesmo sendo criminalizadas diante dos atos normativos. Dessa forma, entende-se que a criminalização da misoginia não é a melhor resposta para essa situação, e sim o investimento na prevenção, começar pela base educacional. Posso ter os dois posicionamentos. Eu posso me posicionar que eu quero criminalizar, só que eu tenho que justificar, e eu tenho de dizer que não criminalizar isso não vai resolver crimes relacionados à mudança de postura, uma vez que leis como o racismo e a violência contra as mulheres, que possuem legislações rígidas, não possuem eficácia completa. Dessa forma, entende-se que a melhor saída é investir na prevenção, com atitudes inovadoras desde as séries iniciais. Aí pronto, lá na conclusão você vai contar para a banca que é assim que tem de ser. Como tem de ser, lá na conclusão. Você vai dar a proposta de intervenção. Então, você respondeu, criminalizar é importante? É para criminalizar? Então, já a gente aprende a estrutura. Faltou clareza. E aqui ele tem que responder a primeira informação. A primeira informação é manifestações. E aí começou. Em primeira análise, destaca que a sociedade brasileira foi constituída sobre o sistema patriarcal, que dizia ser o homem superior à mulher desde a sua colonização. Aqui ficou parecendo que é o homem desde a sua colonização ou a sociedade desde a sua colonização. Gerou aqui, ó, ambíguo. Esse trecho aqui está
ambígua, desde a sua colonização. Quem? Do homem ou da sociedade? Lógico que eu sei que é da sociedade, mas está ambíguo. Aí depois, bagunça, tá vendo? Texto bagunçado, letra não tá legal, mas tá dando para ler. Nesse contexto, a misoginia era uma prática regular, tanto nos nossos lares, usando a primeira pessoa, tanto nos lares brasileiros, quanto em locais públicos. Desse modo, agredir, degradar ou discriminar as mulheres pelo simples fato de ser mulher era inaceitável. Então, aqui, ele apenas falou o que é misoginia. Ele só explicou que existe aqui uma violência, ele explicou aqui que existe um crime, usou aqui o repertório, alusão à sociedade patriarcal, que foi importante falar sobre isso. Tá, mas ele não soube apresentar aqui as consequências. Eu quero saber quais são as manifestações de misoginia. Ele falou que ele não nem citou o nome manifestações de misoginia. Isso é muito importante, a gente citar a palavra-chave do tema. Então, eu começaria assim, em primeira análise, existem várias formas de manifestações de misoginia na sociedade brasileira. Uma delas é construída pela base do sistema patriarcal em que a sociedade foi fundada, em que o homem é superior à mulher. Poderia usar as mesmas ideias dele aqui, só que com estrutura. Esse texto não tem estrutura, tá? Então, ficou ruim por isso, porque ele não tem estrutura. Primeiro, a primeira lógica do parágrafo é você apresentar o que a banca pediu. Então, você começa assim, ó. Inicialmente, você vai usar a palavra-chave do tópico. Qual que é a palavra-chave aqui? A palavra-chave aqui, só mostrando aqui para vocês, manifestações de misoginia. Então, aí você chega aqui inicialmente, é válido citar as manifestações de misoginia pode copiar do jeitinho que está lá, na sociedade. Opa, ele ficou torto aqui. Na próxima aula, eu vou falar sobre os esqueletos, tá? Na sociedade brasileira. Agora, você vai fundamentar. Agora, você vem com a fundamentação. Então, ó, nesse aspecto, manifestações. Uma delas vem da própria formação dessa sociedade fundada sob os pilares tô pegando a ideia do sistema patriarcal. Ponto. Aí colocando agora, que coloca a figura masculina. Ó, tô falando aqui, mas coloca a figura masculina, tô tentando pegar aqui, superior à feminina. Tá vendo? Eu tô só abreviando aqui, pegando as ideias dele. Situação que ocorre desde a colonização brasileira. Aí estou tentando aqui só dar formato. Lógico que eu não colocaria essas ideias, colocaria outras, mas tentando analisar. Aqui, gente, olha como que já começou a ganhar forma. Ficaria, mesmo que não respondesse tão bem com fundamentações, se ele tivesse colocado forma no texto, aí sim ele teria uma boa redação. Então, aqui não está legal, não. Então, aí eu coloquei uma delas. Outra. Agora você vai colocar. Outra o fato de. Outra é a questão
da vulgarização pelas redes sociais, aí você poderia colocar a modernização das redes sociais, que possibilitaram essa questão. Então, estão vendo que ele, ó, desse modo, agredir, então aqui está muito bagunçado, não, sem estrutura de texto, sem estrutura de parágrafo, então a pessoa não tem uma estrutura de parágrafo, ela não sabe, a pessoa que escreveu, ela não sabe o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro. As ideias de uma redação, elas têm de ser sempre assim, ó, dentro de um parágrafo. Ó, dentro de um parágrafo, as ideias, elas ocorrem assim, ó. Um parágrafo de resposta, quando você for fundamentar, por exemplo, eu tenho que fundamentar isso aqui. Então, isso aqui é o parágrafo. Primeiro você apresenta, ó, inicialmente, você vai apresentar este tópico. Então, primeiro se apresenta. Inicialmente, é válido apresentar, citar as causas do analfabetismo no Brasil. Ponto, ponto. Aí você coloca ponto. E agora você vai fundamentar. Então, agora você vai colocar aqui, ó, fundamentação, que é a explicação. Fundamentação. Você vai explicar. Então, está escrito no plural, então, no mínimo, tem que haver quantas causas? 2. E aí você vai começar aqui. Segundo, dados divulgados pelo jornal, tal, tal. Uma delas, né, que aí a pessoa já entende, uma delas é. Aí você explica direitinho, tá? Já já vou mostrar uma redação pronta sobre esse tema aqui e vocês vão analisar comigo. Aí depois que você coloca essa informação, você vai apresentar uma ideia aqui dessa forma. Tá vendo? Tem que apresentar, tem que aprender a usar os elementos forçados para você saber montar a sua redação. Então, aqui, o que faltou? Faltou estrutura de redação. Ah, mas eu fiz. Tá, dá para ver que a pessoa tem uma noção aqui de estruturação, só que ela sabe só usar os conectivos de entrada, mas não sabe usar a sequenciação interna do texto. E aí, no próximo, a pessoa tinha de falar sobre manifestações da misoginia, tem de falar de possíveis consequências. No entanto, muitas mudanças vêm ocorrendo em nossa sociedade. Não pode ficar usando nossa, tem que falar a sociedade, nossa sociedade, e com elas a mudança de paradigma. Isso se observa pelas reiteradas mudanças na legislação, como foi feito na Constituição da República Federativa do Brasil e no Código Penal. Portanto, a criminalização da misoginia no Brasil, por meio de ações afirmativas, olha a falha aqui, ó, falha, truncamento sintático, verbo sem, frase sem verbo, enfim, não gostei dessa redação. Pelo visto, este aluno não foi meu aluno, porque eu não tenho estrutura de redação desse jeito. E aqui eu quero que vocês entendam, então, nessa introdução, esse candidato teria que ter feito a apresentação do tema, apresentar o tema e responder a pergunta. Então, ele deveria responder a pergunta feita. Então, se for uma pergunta, se precisa responder. Então, você poderia começar o seu texto aqui. Do jeito que ele começou aqui, eu percebi que ele usou um esqueleto, né? Ao se falar, eu não uso essa estrutura aqui, tá? Ao se falar sobre a criminalização, tá vendo? Primeiro mais aberto, criminalização da misoginia, só para vocês entenderem que estou usando a estrutura, misoginia sem acento, tá? Misoginia no Brasil, que é a introdução do texto dele. É necessário, ó, só mostrar como deveria ser. É necessário observar a exigência. Aí agora você já pode, a exigência de criminalizar essa ação. Isso fará com que... Aí você poderia ser assim, ó, tentando adaptar a redação dele. E você, professora, como faria? Aí, aqui, vocês podem observar que se ele tivesse feito, ele falou que é necessário observar a exigência de criminalização. Então, ele já colocou que, ao falar da criminalização, é necessário observar
que é importante criminalizar esse fato. Aí agora ele fala, isso fará com que, então, isso ocorre por quê? Até poderia ser isso ocorre por quê? Porque ele vai fundamentar. Isso ocorre por quê? Então, agora ele vai explicar por que ele está dando essa resposta. Esse esqueletinho aqui, ele é difícil de adotar, mas se eu fosse ele, eu faria assim. Então, agora eu vou explicar para vocês. Sempre que o tema for uma pergunta, então vamos voltar lá para a minha tela, que eu já mostrei para vocês. Então, se o tema for uma pergunta e apresentar tópicos. Então, a sua primeira função é responder essa pergunta, tá? Se o tema for uma pergunta, e depois vocês vão encontrar ali os tópicos. Então, você vai pegar o seguinte, ó. Você vai apresentar, pode ser um esqueleto, né? A discussão sobre. Aí você vai colocar o tema aqui. Mostra-se relevante no cenário brasileiro. Pronto, aqui você vai apresentar o tema geral. Por exemplo, é importante criminalizar a misoginia? Qual que é o tema? Misoginia. Então, eu falaria, a discussão sobre a presença da misoginia mostra-se relevante no cenário brasileiro. Ponto. Agora, você vai responder. Qual foi a pergunta? Então, nesta frase, você vai agora responder a pergunta, de modo, não é para você colocar sim, não. Então, aqui você vai colocar e vai fundamentar, uma vez que não precisa falar muito, você só pode usar no máximo 5 linhas. Então, estruturando aqui. Se a pergunta foi, é importante criminalizar? Então, você começa a discussão sobre a misoginia, mostra-se relevante no cenário brasileiro. Aí você começa aqui. Nesse aspecto, nesse contexto, nessa perspectiva, nesse contexto, responda. Criminalizar. Aí você começa, ó, criminalizar. Aí agora o que você vai defender? Vamos imaginar que eu vou defender que sim. Criminalizar essa postura é necessário aliás, é necessário. Estão vendo que eu puxei aqui? Agora eu vou puxar uma vez que para cá. Então, eu já dei minha resposta. Eles perguntaram, é necessário criminalizar? Sim, só que você não pode falar. É só isso. Aí você vai colocar aqui, uma vez que... E agora você vai fundamentar a resposta. Uma vez que dará clareza e aplicação das leis normativas a respeito do que estabelece a Constituição em relação à dignidade da pessoa humana e à segurança a classe de mulheres vítimas desse crime. Pronto, eu falei que é para criminalizar. Eu falei que é para criminalizar. Então, poderia, professor, mas eu acho que não é para criminalizar. Então, você fala, nesse contexto, criminalizar essa postura não é tarefa eficaz. Uma vez que leis como a do racismo, que possui a aplicação normativa na Carta Magna e em legislações específicas, não possuem eficácia plena. Dessa forma, entende-se que o ato de simplesmente criminalizar a misoginia, no sentido de evitá-la, não é uma tarefa, aí você repete, né, falando que não é eficaz, porque não dará clareza que será pontual, né, que a lei será nítida. Por isso, investir em prevenção, desde a educação básica, seria uma possibilidade. Então, em vez de trabalhar a criminalização, você está mostrando que é para investir na prevenção. Eu acho que essa é a melhor postura, tá? Mas tudo bem, você tem liberdade para falar dos dois lados. Então, fiquem assim. Lembram dessa pergunta? Aqui, né, deste tema aqui, ó. É possível erradicar o analfabetismo no Brasil? Então, você já sabe
que primeiro você vai falar sobre o que é o analfabetismo. Então, ficaria como aqui? A discussão, jogando aqui na minha... A discussão sobre o analfabetismo mostra-se relevante no cenário brasileiro. Nesse contexto, aí, erradicar esse dado, né, erradicar essa ação é possível no Brasil desde que haja um trabalho conjunto do Estado, no sentido de ofertar condições de infraestrutura e estudo, você tem de falar que tem de haver desde que haja uma parceria com as escolas, com o Estado, para que ofertar infraestrutura adequada, para que as pessoas tenham acesso à educação, e a família que trabalhe do lado aí de incentivar as crianças a estudar. Então, eu falei, é possível? Sim. Como? Eu falei que sim, desde que haja um trabalho conjunto do Estado e da família. Pronto. Então, eu respondi. Então, você vai adotar esse critério. Houve uma outra prova que falou assim, é possível trabalhar a igualdade na escola brasileira? Então, é possível? Aí havia as perguntinhas depois. Então, era para falar sobre racismo, sobre os crimes que afetavam a democracia brasileira. Então, a discussão sobre a igualdade mostra-se relevante no cenário brasileiro relacionado à escola no Brasil. É relacionado à escola. Nesse contexto, é possível trabalhar as práticas? É possível? Aí você fala, sim ou não? Sim. Então, você primeiro tem que fazer seu esqueminha. O que você vai defender? Vou defender sim. Por quê? Aí você já sabe que você tem de analisar. Se o tema for uma pergunta, aqui será seu esqueminha. Então, aqui eu estou deixando só aqui uma estrutura para vocês entenderem que aqui é o momento que você vai conectar essa resposta e tem de haver uma vez que dentro dela. Então, aqui você responde sim ou não. Não é para escrever sim ou não lá na prova, não, gente. Nesse contexto, entende-se que, agora responde que criminalizar ou que acabar é possível, sim ou não? É necessário, não é possível, é eficaz, não é eficaz. Então, responde sim, você vai responder sim ou não, e aqui você vai justificar. Pronto, você só vai fazer isso na introdução. Vocês entenderam? Vocês que estão ao vivo aqui comigo, entenderam esse formato? Então, respondam para mim a questão: é possível trabalhar, é possível diminuir os casos de violência contra as mulheres na sociedade brasileira? Aí vem depois as perguntas. É possível, sim ou não? Olha, professora, eu acho, não, nada no mundo é impossível, a não ser a morte, né? Você não consegue prever essa situação. Mas vamos dizer que sim. Como você responderia? A discussão sobre a violência contra as mulheres mostra-se relevante no cenário brasileiro. Nesse contexto, entende-se que é possível, sim ou não? Sim, primeiro eu falei que sim. E aí você falou o porquê? Sim, porque vai dar mais segurança a essa classe que vive aí sobre a égide do medo. Né? Então, tá, você fala, nesse contexto, entende-se que para que as ações de prevenção à morte de mulheres sejam efetivas, há necessidade de parceria conjunta do Estado e da sociedade. Em relação, uma vez que aquele que é o Estado tenha a função de criar políticas públicas eficazes para dar suporte à instituição policial para coibir atos de agressão. E esta por criar conscientização desde a tenra idade nos filhos, para que cresçam com a consciência de respeito e empatia ao próximo. Pronto. É possível? Sim. E eu respondi sim. Tudo que você for fazer, você precisa cumprir. Se lá na hora da prova você esquecer de formato, você vai cumprir com tudo que ele falou para você fazer, tá? Ficou clara a minha explicação? Então, se for uma pergunta, você vai fazer assim. Aí depois a banca falou o seguinte, ó. Ela falou que primeiro você tem que fazer isso e depois que você vai explicar. Então, nessa redação aqui, depois que você vai fazer o esqueminha. Então, se você analisar, você pegar uma estrutura aqui, só para mostrar aqui para vocês, nós temos aqui, só passando aqui que eu vou chegar lá. Espera aí. Então, você vai, aliás, nem é bem aqui.
Vou seguir aqui, que já já eu mostro a estrutura. Então, eu já sei, se o tema for uma pergunta, primeiro eu respondo, e justifico. Então, nós temos aqui, ó. Então, as 3 informações que tem a ver na introdução. Primeiro, você vai fazer uma frase sobre o tema. Depois, você vai colocar a posição que você vai adotar. Peraí, a palavra ficou feia. Então, depois você vai colocar a posição, que é sim ou não. Posição, e depois você vai colocar justificativo. E de forma rápida, diminua esta letra. Então, aqui você vai ter 3 Fs, ó. F1, F2 e F3. Mas aqui, se vocês analisarem, ó, nós temos os dois juntos, ó. Aqui, a justificativa está junto, ó. Você pode analisar que ficaram... O F2 vai ser a posição, e dentro dessa posição vem a justificativa também, vem dentro do F2. Então, aqui, F1, e aqui nós temos F2, e aqui é a segunda parte do F2, ó, que é a justificativa. Entenderam? Ficou clara a minha explicação? Então, vamos lá. Aqui é um exemplo, eu já redi essa redação para vocês têm aí acesso, de toda forma eu vou repetir, aqui foi o exemplo de um aluno que não conseguiu, para vocês observarem, e agora vamos tentar trabalhar aqui o esqueleto desta. É possível erradicar o analfabetismo no Brasil? Qual que é a sua primeira função? Primeira função é fazer aqui o esqueletinho, o quadrinho, né? O que é para eu fazer? Deste quadrinho, você anota tudo o que você tem de fazer. Então, aqui tem a pergunta, eu tenho várias coisas. Primeiro, o que eu tenho de fazer? Em seu texto, posicione-se claramente sobre a pergunta. Então, a primeira coisa, é possível erradicar o analfabetismo no Brasil? A minha resposta vai ser sim. Aí você sabe que você fala sim, mas você tem de falar o porquê. Tá? Então, você pode dar aqui 2 sugestões. Tá, então eu sei que eu tenho de fazer aquilo ali. Vale 3 pontos. Depois, causas do analfabetismo no Brasil. Causas, está no plural? Então, no mínimo, eu tenho que apresentar quantas? 2. Então, causa 1, causa 2. Se quiser apresentar mais, pode. Consequências, está no plural? Então, eu tenho que apresentar pelo menos 2. Então, consequência 1, consequência 2. Medidas para solucionar. Aqui, medidas, gente, já é uma proposta de intervenção. Então, eu vou fazer aqui mesmo a resposta e a conclusão. Então, medida 1, medida 2. Lá no texto oficial, eu já sei, então, que a minha primeira frase vai ser apresentar aqui aquela frase que eu entreguei para vocês. A discussão sobre o analfabetismo no Brasil mostra-se tema relevante no... Aliás, tira no Brasil, deixa só analfabetismo. Então, nós ficaríamos, a discussão sobre o analfabetismo mostra-se relevante no cenário brasileiro. Ponto. Coloca ponto. Eu não começo assim, tá? Mas lá na hora da prova, os alunos vão usar os esqueletos. Eu começo com dado estatístico, com alguma lei. Eu começaria com a Constituição, falando que ela dá suporte que todos têm direito à educação no Brasil. Entretanto, os índices de analfabetismo ferem essa estrutura. Por isso, eu começaria de outra forma, tá? Então, nós temos aqui o esqueleto e agora a resposta, usando aquela mesma estrutura. Então, vai ficar aqui, ó, nesse sentido, erradicar essa ação é tarefa necessária, uma vez que irá garantir o estudo, e você vai colocar, uma vez que vai fundamentar isso aqui. Certo? Respondeu? Respondeu. Então, agora você chega aqui e vai falar as causas. Então, inicialmente, você vai fundamentar isso aqui, já eu faço o esqueleto. Inicialmente, existem diversas causas que potencializam o analfabetismo na sociedade no Brasil. Aí você começa, nesse aspecto, nesse sentido, nesse viés, ou à vista disso, por isso que eu já dei aula sobre os conectivos, vocês precisam pegar lá na aula os conectivos das redações. Tem de estudar o texto dissertativo, expositivo, texto argumentativo. Essas aulas já foram gravadas para vocês entenderem o passo a passo da redação, tá? E aí vocês vão falar das consequências. Aqui, sempre fazendo aquele esquema, as consequências.
aqui, consequências, e aqui você começa. Portanto, faz-se necessário para erradicar essa triste realidade brasileira, medidas pontuais com vistas a mitigar essa questão. Uma delas, nesse aspecto, o Estado, garantidor de direitos fundamentais, deve. Então, você não foi lá na introdução, falou que o Estado deve fazer? Então, agora você vai contar para mim aqui. E aí, você não falou que a escola, a sociedade, a família tem de fazer? Então, agora você conta aqui o que, que eles vão fazer. Tudo bem? Então, essa redação seria nesse formato. E se fosse assim? Então, você teria aqui, só é porque eu deixei aqui umas telas em branco, só para vocês entenderem a estrutura. Então, aqui na primeira frase, você vai sempre apresentar o tema. Então, aqui primeiro eu vou falar sobre analfabetismo. Se você souber algum dado falando sobre o índice de analfabetismo, então, segundo dados divulgados pelo você pode falar pelo IBGE, o índice de analfabetismo no Brasil cresce ano a ano. Aí você começa. Esse dado mostra, aí se começar um dado, você fala, esse dado mostra que erradicar essa questão é tarefa necessária a fim de garantir os preceitos constitucionais de educação a todos. Para isso, há necessidade de atuação conjunta da família e do Estado em vista a solucionar em busca dessa realidade. Ponto. Eu fiz aqui um posicionamento, eu não fiz. Comecei com um dado, pode ser um dado, pode ser um filme, se você souber, tem de haver aqui, pode ser um dado, pode ser um filme, pode ser um autor, pode ser uma lei, ou pode ser a frase pronta, frase de esqueleto, que é a que eu dei, frase de esqueleto. E se você não quisesse usar a frase esqueleto, você usaria um dado. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o índice de analfabetismo no Brasil cresce ano a ano, de forma assustadora. Ponto. Aí agora eu usei o dado. Então, aqui vai ser esses dados mostram que erradicar, aí vem, ó, erradicar, tá vendo? Eu já falei no alfabetismo, esse problema é tarefa necessária. Então, estou falando que é para erradicar, necessária. Uma vez que irá fortalecer as ideias normativas de que a escola é direito, não quero falar que é o direito à educação. Irá fortalecer as ideias normativas de que a educação é direito de todos. Para isso é fundamental a parceria do Estado e da sociedade. Sociedade não é com letra maiúscula. Estado, sim, tá? Do Estado e da sociedade. Então, ficou assim. Segundo dados divulgados pelo IBGE, isso é verdade, tá? Os índices de analfabetismo no Brasil crescem ano a ano de forma assustadora. Esses dados mostram que erradicar esse problema é tarefa necessária, uma vez que irá fortalecer as ideias normativas de que a educação é direito de todos. Para isso, é fundamental a parceria do Estado e da sociedade com ações para erradicar, já falei erradicar, né? Com ações para solucionar esse drama brasileiro. Pronto. Respondi ou não respondi? Então, veja, ficou assim, minha introdução. Vai ter, lógico, ela vai ter mais linhas,
Então, ela vai ter estourando aqui 6 linhas. Se você escrever mais que isso, porque vale 3 pontos se você não responder. Você perde 3 pontos. Então, ficou assim: segundo dados divulgados pelo IBGE, o analfabetismo no Brasil cresce de ano a ano de forma assustadora. Esses dados mostram que erradicar esse problema é tarefa necessária, uma vez que irá fortalecer as ideias normativas de que a educação é direito de todos. Então, se eu erradicar o analfabetismo, eu vou ofertar. Então, posicionei, falei que tem de erradicar, ok? Mas não sustentei. E para isso é fundamental a parceria do Estado e da sociedade com ações para solucionar esse drama brasileiro, esse drama nacional. Já falei brasileiro, então eu vou falar esse drama nacional, porque para evitar repetição, esse drama nacional. Pronto, me fundamentei. Agora você vem aqui e vai responder a primeira informação, que é causas. Então você chega aqui e começa com o elemento de coesão. Inicialmente, pode já até responder, uma das causas do analfabetismo aí você explica e dê como exemplo, sempre exemplo, como exemplo, certo? Outra é ararará, 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 ararará. Para contextualizar essa questão, aí você explica aqui. Pronto, já respondi. Você explica. Só isso que você precisaria aqui. Depois, consequências. Ademais, existem consequências dessa realidade. Aí você chega aqui, ó, segundo dados, ou segundo tal, a tal é a mais sentida. Porque tudo que você fala, você explica. Por quê? Aí você começa, além disso, aí você está explicando, ó, a primeira, existem consequências. A aqui é uma delas. A é a mais sentida pelas pessoas, porque aí depois você explica. Além disso, tarará, e lá no finalzinho você fala, exemplo de, para ilustrar, sempre dê exemplo. O Sebrasp vai querer exemplo. Para ilustrar, tem-se isso. Aí você chega aqui e continua a sua redação. Aí depois nós temos de falar aí poderia colocar aqui mais dessa forma, tal, se houvesse mais espaço ali. E agora você vai, peraí só um pouquinho, pegar essa informação aqui menor. E aí você vai chegar agora, portanto, medidas são necessárias. Essa redação está pronta aqui, tá? Para isso, coloquei no final desse texto, só que ela está sem posicionamento, só para mostrar para vocês. Para isso, o Estado garantidor de direitos fundamentais, para fazer aqui um detalhamento, deve propor. Então, aqui o que o Estado vai propor? Por meio de. Vale, aí você coloca. A família cabe ao Estado, né? Você falou. E aí agora a família cabe proporcionar, só dando um exemplo aqui, proporcionar, explica, por meio de não, né? Vamos colocar por intermédio de.
médio D. E aqui você explica o meio, o modo. E agora começa assim, desse modo. E agora você vai retomar aqui a ideia desse modo. Os índices podem começar a diminuir se essas ações forem trabalhadas em conjunto. Se essas ações forem efetivas. Ponto. Mas ficaria assim. Portanto, medidas são necessárias. Para isso, o Estado, garantidor de direitos fundamentais, deve propor. Aí você coloca o que o Estado tem de fazer. Por meio de a família cabe proporcionar. O que a família vai fazer? Desse modo, os índices podem começar a diminuir se essas ações forem efetivas. Então, lá na introdução, você não falou que existem índices alarmantes? Então, agora os índices começarão a diminuir. Tudo bem? Vou deixar essas telinhas aqui para vocês observarem a estrutura. Tudo certo? Olha aqui. Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil, há ainda 11 milhões de analfabetos. Esses números reforçam que o analfabetismo é tema complexo e desafiador ao setor educacional brasileiro. Diante dessa realidade, é pertinente apresentar alguns aspectos dessa problemática. Não posicionou-se. Colocou o dado, mas aqui foi justamente para mostrar que não é para fazer a introdução com aqueles esqueletos somente, tem de responder. Então, apresentou, esses números reforçam que o analfabetismo é tema complexo e desafiador ao setor educacional. Então, aqui deveria ser assim, ó, e vírgula. Por isso, exigem postura rígida do Estado e da família, com o objetivo de erradicar essa realidade. Pronto, agora, então ficou, segundo Instituto Brasileiro, 11 milhões de analfabetos. Esses dados reforçam que o analfabetismo é tema complexo e desafiador ao setor educacional. Por isso, exige, né, o tema exige postura rígida do Estado e da sociedade com o objetivo de erradicar esse drama nacional. Pronto, posicionei? Agora sim. Aqui está tudo certo, menos a introdução, para vocês observarem. E aqui eu coloquei as causas, as consequências e dei soluções para vocês lerem depois, tá? E aqui também, vocês têm aqui os elementos de coesão, fundamentação, até para vocês conhecerem esse tema, que pode ser, sim, tema da sua prova. Fechado? E se fosse assim, a tecnologia auxilia nos processos educacionais? A pergunta, então você já sabe, quem é o tema? Tecnologia. Então, você vai começar. Olha, primeiro você vai colocar aqui uma frase, né? Então, você já sabe que você vai primeiro, na verdade, nem é a frase, é organizar o seu texto, né? Então, primeiro a gente organiza aqui o texto, e aqui a gente vai ter, deixa eu apagar aqui. Primeiro, tem que falar benefícios, malefícios, uso das ferramentas e posicione-se claramente sobre a pergunta feita. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos a pergunta. Então, vamos separar aqui. A tecnologia auxilia? Então, tecnologia auxilia? Aí a sua resposta vai ser, vamos dizer que eu fale sim. E o que eu tenho de falar? Por quê? Então, neste parágrafo, eu tenho de falar se ela auxilia e tenho de falar por quê. Então, ok. No segundo parágrafo, eu tenho de falar dos benefícios, tá? No plural, então eu tenho de falar pelo menos dois do uso das tecnologias no processo de educação. Depois eu tenho de falar que existem também o quê? Malefícios. Então, eu tenho de falar qualquer um, qualquer dois em relação aos processos. E, ao final, esse tema tem de fazer uma conclusão. Obrigatoriamente tem de ter uma conclusão aqui, gente. Porque isso aqui, ó,
é ponto positivo e ponto negativo. Então, agora você vai fazer uma conclusão com retomada do posicionamento. Então, se você falou que ela é positiva aqui, você está torcendo para os benefícios. Então, você vai falar lá na conclusão que, embora existam aí os malefícios, os benefícios, eles se sobressaem. Então, posicionamento. Tem que haver aqui mais solução, se você quiser. Então, tem que falar essa redação tem que possuir essa estrutura. Então, se você usar o esqueleto, a discussão sobre a presença da tecnologia, que é a palavra-chave, na relação de ensino, aqui, né? Eu posso colocar aqui, na relação de ensino, mostra-se relevante no cenário educacional brasileiro. Pronto, fiz aqui a apresentação do tema. Agora, vou responder. Ela auxilia? Sim. Aí você começa nesse sentido, entende-se que o uso de ferramentas digitais nas aulas auxilia o trabalho pedagógico, faltou uma palavra aqui, pedagógico, uma vez que, lembra de eu falar que tem que falar uma vez que, agora é com você, uma vez que facilita a criação de conteúdos mais atrativos, a fim de envolver os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Ponto. Entenderam? Então, a discussão sobre a presença da tecnologia na relação de ensino mostra-se relevante no cenário brasileiro, no cenário educacional brasileiro. Nesse sentido, entende-se que o uso de ferramentas digitais nas aulas auxilia o uso, né? Auxilia o trabalho pedagógico, uma vez que cria a possibilidade de aulas interativas que envolvam a participação dos alunos em todas as etapas do conhecimento. Ponto. Aí você vai agora e falar. Aí você vem aqui, inicialmente, e vai falar dos benefícios, né? Então, você já sabe, inicialmente, existem benefícios do uso das novas tecnologias. Já expliquei isso aqui, então não vou ficar repetindo. Então, você vai falar, um deles é, outro é, uma vez que... Aí, depois você começa aqui. Ademais, é válido citar os malefícios dessa... Aí você fala, embora haja a defesa de... é importante observar que a dependência a aparelhos, a exemplo do celular, pode prejudicar o aluno que não entende o real uso das ferramentas no ambiente escolar. E explica isso aqui, tá? E lá no final você começa. Aqui está dando uma estrutura. Então, portanto, é fundamental entender que, vírgula, por mais que haja malefícios, os
benefícios se sobressaem, já que sobressaem. Pronto. Assim, é válido que as escolas... Aí você dá uma solução aqui. Opa. Pronto. É válido que as escolas saibam trabalhar com parcimônia o uso dessas modernidades, a fim de não criar ansiedade nos alunos. Pronto. Aqui tem o tema pronto para vocês, de alguma ideia aqui, tá? Pronto, aqui, gente, eu queria só mostrar que não pode deixar de responder a pergunta. Muitos alunos sabem fundamentar, eles já estão aí, muitos alunos que estão aqui comigo, são alunos que já estavam estudando para a Secretaria de Educação e vão fazer a prova do MEC. Então, eles sabem já fazer a redação, porque eles fizeram e treinaram muito prova do efetivo. Mesmo que, professora, eu não estava, mas estou fazendo, sim. Então, agora você precisa se especializar em fazer. Por isso, eu expliquei, se houver tópicos, se houver perguntas, se houver posicionamento. Então, eu expliquei os estilos da Banca Sebrasp. Sua prova vem em um desses estilos com os temas que eu coloquei aqui. Seria muito interessante, né? Com os temas que eu coloquei aqui. Com o tema da atualidade, ou com o tema de administração pública, ou com o tema de educação pública. Não é isso que eles colocaram no edital? Essas são as relações. Aqui no final, eu deixei a redação sobre um novo ensino médio, para vocês darem uma olhadinha. E aqui deixei as consequências, deixei a redação pronta sobre a misoginia. Por isso, criminalizar essa postura é tarefa necessária a fim de cumprir com os dizeres constitucionais, teria que especificar melhor aqui, tá? E lá no início deste material, eu deixei, gente, todas as informações que vocês precisam estudar até a nossa próxima aula, tá? E para a próxima aula, a gente vai trabalhar os esqueletos, porque não adianta ficar aqui só falando, faça assim, assim, nós precisamos fazer agora. Pronto, aqui eu fiz, na primeira aula, expliquei o edital, falei como vocês têm de estudar, falei das relações de como é a Banca Sebrasp. Na segunda aula, eu fiz uma redação, linha a linha, falando sobre, no estilo da Banca Sebrasp. Na terceira aula, eu expliquei, eu coloquei temas para vocês. Toda aula eu coloquei, né? Na segunda aula também coloquei o que vocês deveriam ler e como vocês deveriam ler para fazer os planos de vocês. Na terceira aula, eu expliquei sobre as leituras, indiquei 4 temas, mostrei também quando há temas sobre a matéria de administração pública, mostrei uma redação pronta de administração pública, corrigi uma redação de uma aluna que não tirou nota boa, mas que ela tirou uma nota boa, mas ela deveria ter tirado uma nota máxima, porque o tema não era tão difícil assim, estava estabelecido no edital, ok? E hoje eu expliquei como o tema, quando o tema for uma pergunta, que a banca também trabalha esse tipo de redação. Vocês entenderam? Ficou clara a minha explicação? Então, agora, vocês já têm toda a base, só com essas 4 aulinhas, vocês têm a base aí para a redação da Banca Sebrasp. Agora, a gente vai na última aula, que vai ser na próxima semana, na terça-feira, às 14 horas. Em vez de quinta, vai ser na terça, às 14 horas. E nesta aula, a gente vai falar só sobre esqueletos de introdução. E aí eu coloco as informações para vocês, bem organizadinhas aqui com as ideias do desenvolvimento de cada parágrafo. Combinado? Tudo bem? Vocês gostaram desta aula? Vocês que estão ao vivo aqui comigo? Vocês estão muito caladinhos. Só prestando atenção, é isso? Agora é o momento. Vocês ouvindo a minha água descendo aqui. Agora é o momento de vocês perguntarem. Alguém que está aqui ao vivo comigo, gostaria de fazer alguma pergunta? Lembrando que esta aula é uma aula exclusiva dos alunos que fazem parte do meu curso do Método Grazi, os alunos que fazem parte só do curso de redação. Esta aula sai do ar assim que terminarmos aqui. Não é uma aula que fica salva, até porque a gente precisa ter o passo a passo aqui para beneficiar as pessoas que tiraram ali um tempinho para comprar meu curso. Então, eu deixo a disponibilização ao vivo
para os alunos conhecerem o meu trabalho, mas eu não posso deixar isso aqui salvo, porque são aulas exclusivas dos alunos que compraram o meu curso, tá? Olha, que bonitinho da Dorinha. Sim, olha o que a Dorinha falou para vocês. Sim, adorei. Não é minha banca, mas estou feliz da vida aprendendo. Olha que bonitinho. Isso aí é uma pessoa que vai passar no concurso em breve, porque além de não ser a banca dela, ela está aqui aproveitando o conteúdo para aprender mais. Isso aí, Dorinha. Parabéns, Deus te abençoe. E que em breve você vai me mandar uma mensagem falando que você conseguiu tirar uma nota máxima na redação. Sexta-feira, agora, hoje é que dia? Estou achando que hoje é domingo. Acho que foi há uns 2 dias eu recebi uma mensagem de uma aluna que tirou nota máxima na prova que ela fez, e valia 10, ela tirou 10, e ela foi lá me agradecer. Olha, professor, se eu não tivesse assistido às aulas, participado de todas as suas aulas no YouTube, ela nem comprou meu curso, tá? Ela conseguiu assistir, mas é uma pessoa que veio aqui e assistiu mesmo, que há muito conteúdo aqui. E eu fiquei muito feliz que ela assistiu num curso de assinatura, e depois ela veio aqui me procurar no meu canal do YouTube. Em breve, eu sei que, por força da reciprocidade que nós temos, ela vai ser minha aluna, porque quando a gente aprende muito com a pessoa, quando você percebe que a pessoa te doa ali muita informação e você pagou nada por aquilo, você vai sentir na obrigação de ter reciprocidade com aquela pessoa. Por isso que eu sei que os meus conteúdos, as transmissões eu faço ao vivo, porque eu sei que muita gente não tem condição de comprar, mas quando elas tiverem condição, eu tenho certeza que elas vão se lembrar de mim. Tudo bem? Isso é a lei da reciprocidade. A reciprocidade faz com que você fique refém de quem te ajuda, mas refém no sentido bom. Tudo bem? Por isso eu deixo a transmissão sempre ao vivo para pessoas conhecerem meu trabalho, mas assim que eu termino a aula, sai do ar. Hoje nós falamos aí da banca Sebrasp. Em breve nós teremos banca FGV aqui na parada, porque eu vou falar da prova da FGV, e muita gente vai fazer Senado, não, Câmara, vai se interessar muito, porque eu vou explicar sobre a FGV. Só terminar o MEC que a gente começa a FGV. Fechado? Não percam também as resoluções de prova, que no método Grades tem todas as resoluções aí, FGV, com muita informação. E não percam também aqui as atualizações que ocorrem toda quarta-feira de gramática e interpretação de texto para os alunos que fazem parte do método Grades. Você que está só no curso de redação, venha para o método, só mandar uma mensagem para o suporte que a gente vai te dar um desconto aí, porque você já tem o curso de redação, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Dorinha, em breve você vai ter todo o suporte, porque a nossa próxima mentoria é para a banca FGV. Vou falar do Senado, mas aos poucos vou acrescentando como é o tema aberto da FGV. Depois nós iremos falar da FCC e assim por diante. Em 12 meses nós teremos muitas e muitas mentorias aqui. Um beijo no coração de vocês, eu sou muito grata de tê-los aqui comigo e até a próxima, hein? Tchau, tchau.